Fala aí galera do sétimo ano. Hoje a gente vai falar na videoaula sobre o final do capítulo 3, tá? A partezinha sobre reinos de africanos, tá bom? Lembrando que até o final da semana eu vou colocar os slides sobre esse capítulo na pasta, tá? Mas o resumo já tá lá e as videoaulas também já estão, tá bom? Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou ter que tirar a minha câmera aqui, então vocês só vão me ouvir dessa vez, tá? Então vamos lá. Galera, sobre os reinos africanos, né? A gente vai fazer algumas correções no livro aí, tá? Porque tem uma informação ou outra meio equivocada. Mas vamos lá. Se quiser acompanhar pelo livro, a gente está na página 59, tá bom? Vamos lá. O continente africano, como todos sabem, ele é muito grande, tá? E por ele ser um continente imenso, há muita diversidade cultural ali, tá? Diversidade social, econômica e principalmente cultural. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque cada reino africano, cada civilização africana que a gente trabalha aqui, tem muitas semelhanças, mas principalmente elas são cheias de diferenças entre si, tá bom? Então, a gente tem aqui no livro de vocês um mapa de 1554 para vocês verem como o europeu ele não entende a imensidão e a riqueza de culturas que existem na África, ou como a África é representada na cartografia europeia. Totalmente distorcida, né? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui agora, na página seguinte, sobre a África, né? Aqui a gente tem, no mapa da África, temos um. O que a gente já estudou do ano passado para cá? Falamos do Egito Antigo. O Egito Antigo pega essa partezinha aqui do continente, tá? Aqui a gente tem a Mesopotâmia, mais ou menos. A gente pega essa partezinha aqui do continente. Embaixo aqui na Núbia a gente tem o reino de Meroé e o antigo reino de Cush, né? Hoje a gente vai falar do reino Banto, só que o livro de vocês coloca essa região como se fosse um reino, só que ela não é bem um reino, tá bom? A gente vai falar disso. E falamos no outro capítulo sobre o reino do Congo, né? Que é essa área da África aqui do meio, tá? Vamos ver agora o que o livro traz pra gente. Aqui ele está comentando um pouquinho sobre a diversidade cultural africana, né? Em que a gente tem diferenças muito grandes entre os egípcios, a galera do reino do Congo e de Kush, para outras sociedades que estariam mais próximas do período paleolítico e neolítico da pré-história, ou seja, não eram sociedades tão desenvolvidas em alguns aspectos tecnológicos como as outras, né? Então, no próprio continente a gente tem vários mundos diferentes. A gente tem várias sociedades que constroem impérios que muitos se assemelham a impérios da Idade Antiga ou a impérios da América pré-colombiana, né, como a gente falou na outra aula, Império Inca, Maia e Azteca. E a gente tem outras sociedades que estão muito próximas daquela fase final da pré-história, do período neolítico e da Idade dos Metais, que ou estão desenvolvendo a metalurgia agora, ou no neolítico acabaram de desenvolver a agricultura e vivem ainda em clãs e aldeias sem uma grande organização muito complexa, tá? Então tem todos esses exemplos aí no continente africano. Agora, das partes que a gente vai falar hoje. Primeiro a gente falará de uma região chamada de Reino Banto. Por que eu falei que o Banto não é bem um reino? Porque na verdade o Banto seria um tronco linguístico, se eu não me engano a expressão é essa. Então, é a gente dizer que toda essa região da África aqui, inclusive uma parte que a gente falou do Reino do Congo, tem um grupo linguístico que partilha de dialetos semelhantes, de culturas semelhantes, tá? Mas não totalmente iguais, que se reproduzem nessas regiões da África aqui em amarelo, tá bom? Agora, sobre esse banto aí. Uma informação importante para a gente agora, ainda mais que a gente vai falar de colonização do Brasil mais para frente, é que é essa região aqui africana que acaba sofrendo muito com a escravidão, visto que muitos escravos eles são deslocados de suas regiões dessa parte da África aqui para a América, tanto o Brasil como a América Espanhola, das colônias da Espanha, né, como até os Estados Unidos, conforme a gente vai ver ano que vem. Agora, além dessa região que é chamada de Reino Banto pelo livro de vocês,
Temos também o reino de Gana, e agora sim, se trata de um reino, de um estado mesmo, tá? De um império, que fica nessa região aqui, meio que nessa quebradinha aqui do continente africano, tá? Que a gente tem esses estados aqui que juntos formam o reino de Gana. Novamente, como vários reinos que a gente falou até hoje, tanto da Idade Antiga como da Idade Média, são regiões onde a gente tem uma produção agrícola e um comércio que é mobilizado através de caravanas, como a gente falou no caso do Islã, no caso dos árabes lá do Oriente Médio, tá? Eles pegavam a produção e vendiam através de caravanas pelo deserto. Aqui no caso a gente tem ainda uma agricultura mais desenvolvida do que lá, porque aqui há uma presença de rios. Como a gente pode ver, esse rio azulzinho que corta aqui essa região, tá? E esse outro rio que corta para cá. Então, por causa desses rios, a gente tem terras férteis, por causa dessas terras férteis, a agricultura se desenvolve nessa região do reino, tá bom? Por fim, temos o reino de Mali, que está um pouquinho mais abaixo dessa parte curva da África aqui, tá? Curvada da África. Localizado entre as margens do rio Níger, surge por volta do século XIII, século XVI, e também é uma região da África, é um reino africano que desenvolve bastante a cultura, tem contribuições para a filosofia, para áreas das ciências exatas também, e por estar próximo ao reino de Gana, também desenvolve-se um comércio de caravanas nessa região, tá? A gente tem o Império Mali aqui e tem o reino de Gana mais acima, então são reinos extremamente próximos, tá? Dito isso, falta a gente falar de umas partes um pouquinho mais difíceis, que são os costumes desses povos africanos. Já falamos desde o ano passado da figura da mulher em várias sociedades africanas, que elas são valorizadas. Mas a gente falou também desde o ano passado que não é porque elas são valorizadas que essa valorização é uma valorização positiva, tá? Por exemplo, por causa da valorização dessas mulheres, muitas das vezes elas são raptadas, porque o que valoriza-se não é a figura feminina muitas vezes, e sim a fertilidade. Então, por que essas mulheres seriam raptadas? Porque, no entender de algumas sociedades, de alguns dos grupos de africanos, elas gerariam homens mais saudáveis, ou então melhores soldados, entre outras coisas. Então, essas mulheres são raptadas para poder dar continuidade para a produção de futuras gerações. O que é uma visão bastante machista se a gente comparar hoje em dia, tá bom? E por causa disso, os chefes de muitas tribos tinham que proteger tanto suas mulheres quanto as crianças também. E por fim, a gente fala. Tem a questão aqui dos clãs, né? Da... Mas isso aqui a gente já falou muito em pré-história e no ano passado e um pouco em idade antiga, né? A gente não precisa voltar nisso aqui não. Mas só para saber que conforme as tribos africanas de várias sociedades diferentes foram crescendo, através de laços familiares, desenvolveram-se clãs, aldeias e em alguns momentos cidades, tá? Mas que não tinham uma complexidade em organização tão grande. Agora, nos impérios, nos reinos, a gente já passou desse ponto faz algum tempo. E por fim, temos a questão do sincretismo religioso. Quando eu falei aqui para vocês sobre o reino Banto, que não é um reino na verdade, não é uma religião, é um tronco linguístico que se reproduz nessa área, há a questão do sincretismo religioso. Que questão é essa? Em que várias religiosidades diferentes existem no continente africano, e quando uma entra em contato com a outra, elas meio que se misturam. Um elemento de uma passa para a outra e dessa outra passa para a primeira. Então, por causa dessa mistura entre religiões, a gente até falou disso em aculturação ano passado, acabam surgindo novas religiosidades, novas culturas por causa dessa mistura. E vai ser esse elemento de sincretismo religioso que, quando chegar a época da escravidão e muitos desses negros vierem para a América, vierem para o Brasil, que teremos o nascimento de novas religiões, como a Umbanda e o Candomblé, ou então de artes marciais ou danças, como a capoeira. Tá? É justamente por causa desse elemento que a gente chama de sincretismo religioso. Então dá uma estudada nele com calma em casa, que ele é bastante importante para a gente, tá bom?
mais para frente a gente faz um trabalho sobre entrando mais nessa questão da religiosidade africana, tá bom? Basicamente, o capítulo 3 fala sobre isso, tá? Esse finalzinho sobre reinos africanos e a parte inicial sobre sociedades indígenas e povos pré-colombianos, tá bom? Não vou me prolongar muito aqui. Basicamente a matéria é essa do capítulo 3. Semana que vem a gente volta no capítulo na correção dos exercícios que já estão descritos no final do resumo. Eu faço a videoaula na semana que vem, a gente tira a dúvida pelo Zoom à tarde. E na outra semana a gente entra na matéria de renascimento, tá bom? Essa matéria de renascimento eu já até vou colocar os slides na pasta para vocês começarem a estudar também, porque é uma matéria um pouquinho grande, mas tem bastante coisa legal pra gente ver, tá bom? É isso, vou parar por aqui. Até a próxima aula, tá? Até a próxima videoaula. Acabou!